Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 19 de março. Hoje é domingo, quarto domingo da Quaresma, domingo letare, domingo da alegria. Por isso hoje a igreja nos dá a oportunidade de celebrar com rósea, com esta cor que é uma mescla entre o roxo e o branco. Então, a igreja nos dá a oportunidade de dar uma quebra, então, no roxo mais forte, para nos alegrarmos com a Páscoa do Senhor que se aproxima. Então, alegremos-nos, exultemos de alegria no Senhor, pois Ele nos convida à vida eterna, à salvação. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 9, versículo de 1 a 41. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar Jesus, viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou os seus pais? Jesus respondeu: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isso, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito a lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego:
E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: é um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhe: este é vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Interrogai-o. Ele é maior de idade. Ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: é maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: eu já vos disse, e não escutastes, porque quereis ouvir de novo. Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: espantoso, vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo. É aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para executar um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e lhe disseram: porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas, como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, celebramos então o Domingo Letare. Por que Domingo Letare? Porque a antífona de entrada de Isaías, capítulo 66, versículo 10, diz: alegra-te, Jerusalém,
letare Jerusalém. Então, no latim, letare, alegra-te, é trazido para a liturgia e por isso, então, domingo letare, domingo da alegria. O evangelho de hoje, amados irmãos, é um evangelho muito extenso. O evangelho que narra e fala sobre o cego de nascença. Jesus que cura o cego. Jesus que traz a visão ao cego de nascença. Há uma discussão sobre o pecado, a culpa do pecado que imprime castigo sobre as pessoas, e Jesus descarta isto. Fala aos seus discípulos, não foi ele nem seus pais quem pecou. Porém, isso será utilizado para a glória de Deus. Essa dificuldade, essa realidade, então, da enfermidade ia ser usado para a glória de Deus, porque Jesus ia trazer a luz. Cristo é a própria luz. O Senhor é a luz que não tem ocaso, é a luz da nossa vida. E destaco mais um ponto, amados irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, para não estendermos tanto. O Evangelho termina dizendo: se fosseis cegos, não teríeis culpa, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Então, amados irmãos e irmãs, o pecado, ele ocasiona em nossa vida a cegueira, vamos dizer assim. Estamos como que cegos no caminho. A graça de Deus, pela reconciliação, tira as vendas dos olhos. Porém, quando insistimos no pecado, mesmo tendo consciência dele, Jesus vai dizer: como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. É insistir no pecado, é insistir nessa realidade do pecado. Portanto, peçamos ao Deus da vida que dissipe de fato as trevas do nosso olhar e do nosso coração, para que não permaneçamos no pecado. E qual era o pecado aqui dos fariseus? Era condenar Jesus porque ele realizou um milagre no dia de sábado, dizendo que ele não era de Deus. Amados irmãos e irmãs, Cristo é o próprio Deus. Portanto, abramos o nosso coração à sua presença. Vamos permitir que a luz de Deus dissipe as trevas do nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.